Livro do Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que voltem e acampem em Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Acampai em frente ao mar. O faraó pensará que os israelitas estão encurralados no país e que o deserto fecha sua passagem. Farei que o faraó se empenhe em perseguir-vos, e me cobrirei de glória, derrotando o faraó e seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas assim fizeram. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e sua corte mudaram de opinião sobre o povo e comentaram: O que fizemos? Deixamos partir nossos escravos israelitas? Mandou preparar um carro e tomou consigo suas tropas, 600 carros escolhidos e os outros carros do Egito, com seus correspondentes oficiais. O Senhor fez que o faraó se empenhasse em perseguir os israelitas, enquanto estes saíam ostensivamente. Os egípcios os perseguiram com cavalos, carros e cavaleiros, e os alcançaram enquanto acampavam em Piairote, diante de Baal-Sefom. O faraó se aproximava. Os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios que avançavam atrás deles, e, mortos de medo, gritaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulturas no Egito? Trouxeste-nos ao deserto para morrermos? O que nos fizeste tirando-nos do Egito? Não te dizíamos ainda no Egito: Deixa-nos em paz e serviremos aos egípcios. É melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenhais medo, ficai firmes e vereis a vitória que o Senhor vai conceder-vos hoje. Estes egípcios que vedes hoje, jamais voltareis a vê-los. O Senhor lutará por vós. Quanto a vós, esperai em silêncio. O Senhor disse a Moisés: Por que gritas a mim? Dize aos israelitas que avancem. Quanto a ti, levanta o bastão e estende a mão sobre o mar, e ele se abrirá em dois, de modo que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Eu farei que o faraó se empenhe para entrar atrás de vós, e mostrarei a minha glória, derrotando o faraó com seu exército, seus carros e cavaleiros, para que o Egito saiba que eu sou o Senhor, quando mostrar minha glória, derrotando o faraó com seus carros e cavaleiros. O anjo de Deus, que caminhava à frente do acampamento israelita, levantou-se e passou à sua retaguarda. A coluna de nuvens que estava à frente deles se pôs atrás deles, colocando-se entre o acampamento egípcio e o acampamento israelita. A nuvem escureceu e a noite ficou escura, de modo que não puderam aproximar-se um dos outros durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou toda a noite. O mar ficou seco, e as águas se dividiram em duas. Os israelitas entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formaram uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios, perseguindo-os, entraram atrás deles no mar, com os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvens e desbaratou o exército egípcio. Travou as rodas dos carros, fazendo-os avançar com dificuldade. Os egípcios disseram: Fujamos dos israelitas, porque o Senhor combate por eles. Mas o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao despontar o dia, o mar recuperou seu estado normal. Os egípcios em fuga foram de encontro a ele, e o Senhor arrojou os egípcios no meio do mar. As águas, ao reunir-se, cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar perseguindo Israel, e não escapou um sequer.
Mas os israelitas passaram a pé enxuto pelo mar, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor livrou os israelitas dos egípcios, e os israelitas viram os cadáveres dos egípcios à beira-mar. Os israelitas viram a magnífica mão de Deus e o que fez aos egípcios. Temeram ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram este canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, sublime é a sua vitória. Cavalos e cavaleiros, ele arrojou ao mar. Minha força e meu poder é o Senhor. Ele foi minha salvação. Ele é meu Deus, eu o louvarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, seu nome é o Senhor. Os carros e a tropa do faraó lançou-os ao mar. Afogou no mar vermelho a elite dos capitães. As ondas os cobriram, desceram até o fundo como pedras. Tua direita, Senhor, é forte e magnífica. Tua direita, Senhor, tritura o inimigo. Tua grande vitória destrói o adversário. Atiras teu incêndio, que os devora como palha. Ao sopro do teu nariz, as águas se amontoaram, as correntes se levantaram como um dique, as ondas se retesaram no mar. O inimigo dizia: eu os perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, minha cobiça se saciará, banharei a espada, minha mão os agarrará. Mas teu alento soprou e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo nas águas formidáveis. Quem é igual a ti entre os deuses, Senhor? Magnífico em tua santidade, temível em tuas proezas, autor de prodígios? Estendestes tua direita, a terra os tragou. Guiaste com tua lealdade o povo que havias resgatado, levaste-o com teu poder até tua santa morada. Os povos ouviram isso e tremeram. Espasmos tomaram conta dos chefes filisteus. Espantaram-se os touros de Edom, tornaram-se presa de temor. Os carneiros de Moabe fraquejaram. Todos os chefes cananeus foram assaltados por teu espanto e teu pavor. A grandeza de teu braço deixou-os petrificados. Enquanto teu povo passava, Senhor, enquanto passava o povo que havias comprado para ti. Tu o introduzes e os plantas no monte de tua herança, lugar no qual fizeste teu trono, Senhor, o santuário, Senhor, que tuas mãos fundaram. Ó Senhor, reina para todos sempre. Quando o cavalo do faraó, seu carro e seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor voltou contra eles as águas do mar. Os israelitas, porém, atravessaram o mar a pé enxuto. Maria, a profetisa, irmã de Arão, pegou o seu pandeiro na mão, e todas as mulheres a seguiram dançando com pandeiros. Maria entoava: cantai ao Senhor, sublime é sua vitória. Cavalos e carros ele arrojou ao mar. Moisés fez os israelitas partir do Mar Vermelho e os levou para o deserto de Sur, caminhando 3 dias pelo deserto sem encontrar água. Chegaram finalmente a Mara, mas não puderam beber a água, pois era amarga. Por isso se chama Mara. O povo protestou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou uma planta. Moisés atirou-a na água, que se converteu em água doce. Aí lhes deu leis e mandamentos, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se obedeceis ao Senhor vosso Deus, fazendo o que ele aprova, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo suas leis, não vos enviarei as doenças que enviei aos egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e aí acamparam à beira-mar. Palavra do Senhor.